Vamos falar da fórmula do termo geral de uma PG. Então vamos considerar uma PG genérica aqui. Então nós temos que, em uma PG, o primeiro termo A1, se você multiplicar pela razão, a gente chega no A2. Pronto. Então nisso já sabemos que o A2 é o A1 vezes o Q. Só para lembrar que o Q tem o expoente 1 que fica invisível, né? Agora, se nós estamos no A1 e multiplicamos por Q, e multiplicamos por Q, pela letra Q de novo, nós chegamos no A3. Então, concluímos que o A3 nada mais é que o A1 vezes o Q ao quadrado, porque é Q vezes Q, ok? Agora, se nós estamos aqui no A1 e multiplicarmos pela letra Q, e multiplicarmos pela letra Q, e multiplicarmos novamente, chegaremos no A4. Então a gente conclui que o A4 é o A1 multiplicado pela letra Q, pela razão, elevado ao cubo, né? Porque é Q vezes Q vezes Q. A gente conclui então que para um termo qualquer, né, termo da PG, se você estiver lá no A1, é só você multiplicar pela letra Q. O problema é aqui, ó, que quantidade de vezes. Então perceba que aqui é 3, que nada mais é que a diferença entre esses índices. Ó, 4 tira 1, 3. O mesmo ocorre anteriormente. Tá? Ó, aqui o expoente é 2, é a diferença entre 3 e 1. Aqui é 1, que é a diferença entre 2 e 1. Então, genericamente, o expoente aqui do Q é a diferença entre n e 1. Tá? Então, nós vamos utilizar essa formulinha aqui. Então, igual a PA, os termos significam as mesmas coisas. AN é um termo qualquer. A1, primeiro termo. O Q é a razão e N é a quantidade de termos, ou a posição. Então, aqui de exemplo nós temos, qual é o sétimo termo da PG? 2, 6. Como são poucos termos, até compensa você sempre ir multiplicando, chegando no sétimo termo. Mas a ideia é tentar trabalhar um pouquinho a fórmula, tá bom? Então, o que nós sabemos aqui? A fórmula, já vou deixar aqui, e aqui a gente vai olhando na fórmula e ver o que nós temos e o que pergunta. Então, aqui nós temos que o A1, que vale 2. Nós temos a razão, né, que estamos sempre multiplicando por 3. E ele quer o sétimo termo. Então, nós temos que o n vale 7. Então, essas são as informações que nós temos. Então, a gente pode pôr na formulinha, então. Então, o que a gente quer? O sétimo termo, um termo qualquer. Então, eu vou trocar pelas informações. Vou trocar o n por 7, o A1 por 2, o Q por 3 e o n por 7 de novo. Primeira coisa que tem que fazer aqui é a potência. Hein? Então, no expoente, tem que fazer pontinho de menos, que vai dar 6. Agora, a gente tem que fazer... Não pode multiplicar o 2 vezes 3, hein? É a potência, o 3 a sexta. Então, é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Tá? Então, o 2 você repete e faz essa potência aqui, 3 a sexta, que deu 729. Aí, por último, a gente pode multiplicar 2 vezes 729, 1458. Ok? E se fosse uma potência muito grande? Por exemplo, se fosse o milésimo termo centésimo, tem que fazer a conta? Não. Geralmente em exercícios assim, não são potências tão grandes assim. Se for uma potência enorme, você pode deixar em forma de potência. Tá? Quantos elementos tem a PG? 8, 32, e assim vai, até 2 elevado a 31. Perceba que ele não colocou o numerão para a gente, ele colocou em potências, certo? Então, quantos termos tem? Só para lembrar a fórmula. Então, quais são as informações que eu tenho para eu poder utilizar essa fórmula? Então, eu tenho que o AN, que é o termo qualquer, no caso aqui, esse último termo aqui, 2 elevado a 31. O A1, que vale 8. O Q, é só dividir, né? 32 divididos por 8, que é 4. Então, ele quer saber quantos elementos. Então, quer saber a letrinha N. Então, tá aí as informações que a gente põe na fórmula. Então, coloquei aqui a fórmula, então eu vou substituindo. Troquei o AN por 2 elevado a 31, né? Que é esse último termo aqui, um termo qualquer da PG. A posição dele é o N, eu não sei, repetir.
Quer saber, né? Quantos elementos tem? Então, para saber quantos elementos tem aqui, é a letra N. O A1 que vale 8 e o razão vale 4. E agora, o que fazer? Vamos começar só para lembrar, não pode multiplicar 8 vezes 4. Esse 4 aqui tem potência. Então, nós vamos começar fatorando o 8 e fatorando o 4. Se eu fatorar o 8, fica 2 à terceira. Se eu fatorar o 4, é 2 ao quadrado, mas ele tem o expoente n menos 1. Não pode esquecer disso aqui. Do lado de cá, não fiz nada. Não tem o que fazer. Não dá para fatorar o 2, não dá para fazer nada. Do lado de cá, aqui, nós temos potência de potência. Então, aqui a gente pode fazer uma continha de vezes entre os expoentes. Então, tem que multiplicar o 2 vezes n e o 2 vezes o menos 1. Então, vai ficar 2n menos 2. Resta repetir. Aqui agora, ainda, nós temos uma quantia de vezes de potência de mesma base. Só para lembrar, a regrinha é repete a base, porque é igual, né? E soma os expoentes. Então, eu vou somar, ficou 3 mais o expoente de cá, que é 2n menos 2. Bom, aqui agora eu posso juntar os números. 3 tira 2, né? 2n eu repito. Aí o 3 tira 2, fica 1 positivo. Do lado de cá não estou fazendo nada, hein? Isso! Agora sim. Esse 2 lá do 31 só fui repetindo. Aí chegamos numa expressão em que a letra está no expoente. Então nós temos uma equação exponencial. Já que a base está igual, eu posso cortar as bases e vai sobrar lá de cá o 31 e lá de cá o 2n mais 1. Agora ficou fácil, né? Joga esse 1 para o outro lado, fica menos. E aí faz a continha de menos aqui, que ficou 30. Aí esse 2n aqui, foi abaixando. Agora o 2 está multiplicando, passou para cá dividindo, e dividindo vai dar 15. Então essa PG tem 15 termos, certo? Só para lembrar que o n é um número natural, porque é uma quantidade de termos. Ou tem 1, ou tem 2, ou tem 3 termos, assim vai. Não pode dar número quebrado, não.